Willie acha que vai valer a pena? Sempre vale a pena tentar. Devemos ir em frente? E é isso, Amorte. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E olha, uma pergunta, quem aí lembra daquela animação das galinhas que quase todo mundo amava nas tardes depois da escola? Sim, estou falando sobre A Fuga das Galinhas, um filme que marcou a infância de muita gente nos anos 2000. Mas sabia que por trás dessa comédia animada tem uma inspiração que pouca gente percebeu na época, e até mesmo nós. Então vocês já sabem, né? Pegue o seu café Ou seu chá, porque vem história boa por aí. Imagina a cena, anos 90, um estúdio britânico fervilhando de ideias. De um lado, Peter Lord, um dos fundadores da Aardman. Do outro, Nick Park, o mesmo que criou Wallace e Gromit. Dois mestres de animação lado a lado criando algo inesperado. Até que o Park fez um rabisco rápido, como se não quisesse nada, e desenha uma galinha. Mas não uma galinha qualquer, uma galinha desesperada. E claro, tentando cavar um buraco com uma colher. Eles se entreolharam e pensaram a mesma coisa, imaginamos nós. E se a gente fizesse tipo Fugindo do Inferno, mas com galinhas? Pra quem não conhece, Fugindo no Inferno é um filme de 1963, com Steve McQueen no seu auge. A trama acompanha soldados aliados presos num campo nazi, tentando escapar com planos engenhosos. E o mais impressionante, é baseado em fatos reais. Mas calma, a gente não vai se aprofundar nesse filme agora. Mas se vocês quiserem um vídeo só sobre essa história real por trás, já sabem, comente aqui embaixo. Mas voltando ao tema principal, Peter teve um estralo. Os galinheiros da fazenda parecem muito com os barracões de um campo de prisioneiros, não é? Convenhamos, galinhas tramando uma fuga já tem a sua graça por si só. E o mais incrível, eles conseguiram vender essa ideia maluca. Em 1996, apresentaram o projeto para Jeffrey Katzenberg e Steven Spielberg da DreamWorks, e foi assim que nasceu o primeiro longa da Aardman, que até então só fazia curtas. Tudo isso por causa de um rabisco de uma galinha com uma colher. Então, já pega a dica. Às vezes sua ideia pode parecer maluca demais, mas se você acredita nela e sabe como contar, pode ser exatamente isso que vai te levar mais longe do que você imagina. E não é que deu certo? A ideia maluca de galinhas fugindo como prisioneiros de guerra virou um dos filmes mais criativos da nossa infância, pelo menos da minha. Totalmente. E a gente reassistiu os dois filmes, Fugindo do Inferno e A Fuga das Galinhas. E confesso, a gente assistiu o filme errado. Ah, acredita? Porque tem dois filmes Fugindo do Inferno do mesmo ano. E a gente foi anotando tudo, e as referências são absurdas. A abertura já diz tudo. Aquela tomada aérea da fazenda, cercada de arame farpado, holofotes, clima sombrio, parece que vai começar o filme de guerra ali. E começa, só que com penas. Dentro do galinheiro, beliches organizadas, galinhas aninhadas, é basicamente a versão aviária da contagem de prisioneiros. As escavações também. Elas cavam túneis sobre a cerca com um sistema igual a dos oficiais. Uma cava, outra vigia, outra espalha a terra pelo campo. Só faltou vestirem as roupas de civis. E, claro, aquela martelinha na hora que eles vão passar ali pra entrar nos túneis é a mesma referência, gente. Não tem como. Não tem como. Estratégia não falta ali. E a Ginger na solitária, jogando aquela bolinha de tênis na parede, é a cópia exata da cena de McQueen na cela. Só que ele usa uma bola de beisebol. Fora todas as vezes que a Ginger foi levada pra solitária. É a referência exata de todas as vezes que o McQueen é levado lá pra solitária. Inclusive, a frase do Sr. Tweed, ninguém escapa da minha fazenda, é quase a mesma fala do comandante Nas, só trocando o cenário. E aquelas reuniões secretas das galinhas? São tipo aquelas assembleias escondidas dos prisioneiros, cada uma com uma função e um plano, onde eles ficam lá planejando, desenhando e etc. A Ginger, aliás, é claramente inspirada no Big X, o estrategista-chefe do Fugindo do Inferno. Ela é determinada, organizada, é o tipo de personagem que carrega todo mundo nas costas. E o galo Rock que
chega voando. Ele entra com todo o seu charme, se recusa a seguir as regras, bem na pegada do Capitão Hits, o personagem do McQueen, só que com mais papo e menos moto. E convenhamos, com menos habilidade. O Fowler também é um achado, anda com pose de veterano, fala da RAF, como se tivesse comandado uma esquadrilha inteira, claramente baseado no oficial mais velho do campo de prisioneiros. Ele até mesmo usa uma bengala, só que diferente daquele cara, o Fowler é muito mais sem paciência. E os ratos são geniais contrabandistas clássicos. No lugar de cigarros, ovos. Mas a função é a mesma: conseguir peças para o plano custe o que custar, ou o que puderem carregar. Claramente, o Bob e o Falsificador são meus personagens favoritos, conquistaram meu coração. E o desfecho? As galinhas construindo aquele avião improvisado para escapar, com a vilã quase a alcançando. É pura tensão de um cinema clássico, igual aquele momento em que o Bob e o Falsificador tentam escapar com o avião. Uma pena que, aí o spoiler, ele cai. Ai, gente, é muito triste, não dá. Eu chorei. Gente, o filme de 1963, eu chorei. Olha, eu recomendo muito. É muito bom. Muito bom. É 2 horas e 52, mas é bom. 2 horas e 52 minutos, mas é ótimo. Verdade. Mas voltando, né? Só que aqui, o final é mais leve, é claro. Em vez de metade do grupo ser recapturada, como no original, todas as galinhas conseguem fugir para o seu pasto verde. Um final mais otimista e mais adequado, né? Para o público infantil. E tem uma diferença muito importante que vale destacar. A fuga das galinhas dá espaço a um romance leve, tímido, mas presente entre Ginger e Rock. Já fugindo do inferno bom, o McQueen parece mais apaixonado pela moto do que por qualquer outra pessoa. Com certeza, né? Não tem lado pra romance. No fim das contas, os dois filmes falam da mesma coisa: não aceitar ficar preso, planejar com inteligência e fugir quando ninguém espera. Só que um fez isso com drama e baseado em fatos reais, e outro com penas e ovos e com um bocado de coragem a mais. Agora é hora de falar dos bastidores, porque a fuga das galinhas não é só charme na tela. Por trás teve um trabalho técnico absurdo que ainda impressiona. E muito suor de gente paciente. Imagine 30 cenários diferentes, 80 animadores, uma equipe de 180 pessoas, tudo isso para entregar 1 minuto de filme por semana. 1 minuto por semana? What? É o famoso move o braço da galinha, tira uma foto, mexe o bico, tira outra. Agora imagina isso o dia inteiro. Prefiro ficar numa planilha. Misericórdia. E olha que animar galinha não é tão simples quanto parece, hein? Para cada personagem tinha um esqueleto por dentro, tipo um mini Terminator de fazenda, coberto com silicone e látex, para dar aquela textura mais realista, sabe? E as cabeças de massinhas que precisam ser ajustadas o tempo todo para mostrar emoção. Imagina moldar a cara de medo com um grão de arroz. Era quase isso. E tem um truque que a gente achou genial. Sabe aqueles lenços e colares nos pescoços das galinhas? Eles não são só um acessório de estilo, viu? Eles escondem a emenda entre o pescoço e o corpo. Puro design de guerra. Enquanto o mundo já surfava na onda da animação digital, a Aardman bateu o pé e disse: não, vamos fazer de massinha. E ainda bem que fizeram isso, porque esse visual artesanal deu ao filme uma identidade única e super carismática. E o resultado, é claro, foi um verdadeiro estouro. A Fuga das Galinhas conquistou o público e crítica com 97% de aprovação e mais de 220 milhões de dólares de bilheteria no mundo todo. Isso mesmo. Até hoje, o filme é um stop motion mais lucrativo da história do cinema. Nada mal para um bando de galinha com uma colher na mão, né? Com certeza. E também recebeu várias indicações de melhor filme britânico e melhores efeitos visuais. Mas aqui vai uma curiosidade. Na época, o Oscar não tinha uma categoria de melhor animação. Pois é, e tem gente que acredita que A Fuga das Galinhas ajudou a mudar isso. Foi tanto impacto que o Oscar pensou: é melhor a gente criar essa categoria logo, né? E não era só animação bonita, viu? O filme traz discussões bem profundas
temas: liberdades versus prisão, resistência coletiva, união contra opressão. É simples na forma, mas cheia de camadas. Tem crítica que lê o filme como uma alegoria do marxismo. As galinhas seriam os trabalhadores oprimidos e a Tweety os patrões exploradores de galinhas, revolucionários, literalmente. Outros já viram paralelos com histórias como O pela estética de campo dos prisioneiros e um tom mais sombrio em alguns momentos. E claro, um destaque que merece ser mencionado é a presença feminina forte. Ginger é uma líder determinada, racional, que pensa no coletivo, um protagonismo que foge do padrão da época, especialmente em animações. E chegamos ao fim de mais um vídeo, uma história maravilhosa que trouxemos pra você. E claro, se você ainda, não assistiu A Fuga das Galinhas ou Fugindo do Inferno, vai lá e assiste, vale muito a pena. E aí, sejam sinceros, vocês já tinham percebido essas conexões com Fugindo do Inferno ou isso foi uma revelação nova pra vocês? Conta pra gente nos comentários. E é claro, se você curtiu o vídeo, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos que também amam Sessão da Tarde. E se é novo por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho. Até a próxima.